E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar, nesse vídeo, sobre Darwin, as teorias de Darwin. Se você quiser conhecer mais a respeito de Darwin, mais a respeito de evolução, se inscreva aqui no canal Kleber Vitor Interdisciplinar, aqui no YouTube. Ok? Seguindo em frente, no vídeo de hoje, vamos falar a respeito de Darwin e sobre as suas teorias. Ok? Então, Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809, foi um naturalista britânico, o que hoje é equivalente à profissão de biólogo, equivalente a isso. Naturalista britânico que alcançou fama ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor uma teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e sexual. Esta teoria se desenvolveu no que é agora considerado o paradigma central para a explicação de diversos fenômenos na biologia. Foi laureado com a medalha de Wollaston, concedida pela Sociedade Geológica de Londres em 1859. Origem das espécies. Em seu livro de 1859, A Origem das Espécies, ele introduziu a ideia de evolução a partir de um ancestral comum por meio da seleção natural. Esta se tornou a explicação científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Ele ingressou na Royal Society e continuou sua pesquisa, escrevendo uma série de livros sobre plantas e animais, incluindo a espécie humana. Notavelmente, a descendência do homem e a seleção em relação ao sexo. A expressão da emoção em homens e animais. As teorias de Darwin. Darwin defendeu 5 teorias, sendo elas: a primeira, a teoria do ascendente comum; a segunda, a teoria da evolução como tal; 3, gradualismo; 4, teoria da multiplicação das espécies; e 5, teoria da seleção natural, a mais conhecida, a mais comentada até hoje. Primeira teoria, a teoria do ascendente comum. Nas suas viagens às Ilhas Galápagos, Darwin verificou que o formato do bico de 3 espécies de pássaros locais sugeria serem eles descendentes de um ancestral que habitava o continente. Ciente de que sua evolução não cria mecanismos particulares para qualquer espécie, entendeu que esse ancestral deveria descender de outro. Abre aspas, todas as plantas e animais descendem de algum ser no qual a vida surgiu antes. Fecha aspas. Nenhuma das teorias de Darwin foi aceita com tanto entusiasmo quanto esta, porque dava sentido à semelhança entre os seres vivos, a distribuição geográfica de certas espécies e a anatomia comparada. Um século mais tarde, ao demonstrar que os genes das bactérias são quimicamente iguais aos das plantas, dos fungos ou dos vertebrados, a biologia molecular ofereceu a prova definitiva de que todos os organismos complexos descendem de seres unicelulares. Teoria da evolução como tal. Segundo ela, o mundo não se encontra em equilíbrio estático. As espécies se transformam no decorrer do tempo. A existência dos fósseis e as diferenças entre o organismo dos dinossauros e os das aves, únicos dinossauros sobreviventes à extinção, ilustram com clareza o que chamamos de evolução das espécies. 3. Gradualismo. As transformações evolucionistas ocorrem gradualmente, nunca aos saltos, para explicar como as espécies em nossa volta
estão muito bem adaptadas às condições atuais, Darwin encontrou apenas duas alternativas. Teriam sido obra da onipotência de um criador ou evoluído gradualmente segundo um processo lento de adaptação. Abre aspas, como a seleção natural age somente através do acúmulo de sucessivas variações favoráveis à sobrevivência, não pode produzir grandes nem súbitas modificações. Ela deve exercer sua ação em passos lentos e vagarosos. Fecha aspas. Teoria da multiplicação das espécies. Calcula-se que existiam de 5 a 10 milhões de espécies de animais e 1 a 2 milhões de espécies de plantas. Darwin passou a vida atrás de uma explicação para tamanha biodiversidade e propôs pela primeira vez o conceito de que a localização geográfica seria responsável pelo surgimento das espécies. Embora mereça esse crédito, Darwin não foi capaz de perceber com clareza a importância do isolamento geográfico no aparecimento de espécies novas. Hoje, sabemos que indivíduos isolados por tempo suficiente da população que eles deu origem podem acumular tantas mutações que passam a constituir uma nova espécie, incapaz de acasalar-se com os seus antecedentes ou ascendentes. Teoria da seleção natural foi o conceito filosófico mais revolucionário desde a Grécia Antiga. Segundo Darwin, a seleção natural é resultado da existência de variabilidade genética que assegura não existirem dois indivíduos exatamente idênticos em qualquer espécie. Como consequência da vida no planeta, com recursos limitados, a competição pela sobrevivência se encarregará de eliminar os mais fracos. A seleção natural varreu o determinismo que dominou a biologia desde a antiguidade, segundo o qual cada espécie existiria para atender determinada necessidade. Só então foi possível abandonar as interpretações sobrenaturais para explicar o mundo orgânico. A seleção natural é um mecanismo universal, inexorável, alheio a qualquer finalidade, imprevisível como a própria vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, comente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Nós teremos vídeos ainda aprofundando essa tese que é o chamado darwinismo. Ok? Vamos aprofundar, detalhar um pouco mais a respeito das consequências deste grande pesquisador, dessa mente brilhante da biologia para vocês. Ok? Até o próximo vídeo.